Hoje é terça-feira, 27 de agosto, e você está tendo mais um giro de notícias aqui no canal do TF. Botafogo age e aumenta tempo de concessão de estádio Newton Santos. Base tem bons resultados no final de semana e Matheus Nascimento marca novamente. E o Botafogo vinha negociando há algum tempo o aumento da concessão do estádio Newton Santos, devido ao período que ficou fechado em 2013, né? Aquela polêmica em relação ao problema do teto, que iria cair, etc, aquela situação do Odebrecht, que até hoje não está bem explicada. E devido a esse fechamento, aos Jogos Olímpicos e tudo o que aconteceu neste período, o Botafogo entrou com um pedido junto à Prefeitura do Rio de Janeiro e aumentou a concessão do estádio Newton Santos, que iria até 2027, até abril de 2031. Isso é bom, porque caso aconteça realmente o processo de profissionalização do Botafogo e a entrada da SA, automaticamente essa nova gestão, que terá o estádio como um dos pontos desse elo, será responsável pela administração, uma administração profissional, né? Porque, convenhamos, desde 2015, desde a volta do estádio Newton Santos, o Botafogo não conseguiu reverter uma bela de uma casa que foi encorpada e ficou muito bonita. Com essa atual administração, talvez o grande ponto positivo dessa administração ter colocado o estádio com a cara alvinegra, mas em contrapartida, o Botafogo não fez dinheiro com seu estádio. E talvez com uma administração profissional que ficará no comando do clube com a SPE, SA, Botafogo SPE, né, aquela situação toda, que já foi explicada algumas vezes aqui no canal, serão 11 anos administrando o estádio do Botafogo. 11 anos que você talvez faça o que é difícil de se pensar hoje no futebol, muito devido à Rede Globo, que não fala o name rights. Vai continuar, mesmo se vender a marca, continuará falando estádio Newton Santos. Mas, de repente, para fins comerciais, para você negociar para um show, sendo gerido o estádio por uma equipe que realmente entenda daquilo, o Botafogo conseguirá lucrar algo que conseguiu com o Bebeto de Freitas e também com a administração Maurício Assunção. Por pior que essas duas administrações tenham tido erros, mas o Botafogo ainda tinha algum tipo de lucro com o estádio Newton Santos. Por falar em Maurício Assunção, um ponto que me veio à cabeça depois desse aumento da concessão, que isso estava em contrato, todo período fechado, o Botafogo poderia requerer este aumento, não tem nada assim de diferente, o Botafogo fez apenas cumprir o que tem em relação ao contrato. Mas nesse estúdio que vocês estão vendo a gravação desse vídeo em outro local, na entrevista que eu fiz com o Maurício Assunção em fevereiro desse ano, ele disse textualmente que no final da sua administração, questionado por mim a respeito se ele não entrou com processo, porque ele não processou a Prefeitura do Rio pela perda do estádio Newton Santos. Ele disse que entregou para esta administração, para a administração ainda do Grupo Mais Botafogo, nas mãos do Carlos Eduardo Pereira, um dossiê com tudo aquilo que o Botafogo perdeu, feita uma análise total, e que se quisessem entrar com processo, poderiam entrar. Não parece que não entraram, porque o Botafogo não conseguiu nada. De repente trocou um processo que poderia ser milionário pelo aumento do período de concessão, mas o período de concessão também está em contrato, qualquer tipo de coisa aí, esse período ficou paralisado. Então, são coisas ainda obscuras. Eu queria muito poder perguntar ao presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege, ou ao Carlos Eduardo Pereira, que eu vou questioná-lo em relação a isso, até trarei futuramente isso aqui para vocês. É uma pergunta que eu faço sobre o presidente, o ex-presidente do Botafogo, atual vice-presidente, o que foi feito com esse dossiê que foi entregue pelo ex-presidente Maurício Assunção em relação ao aumento do período de concessão ali do estádio, em relação ao possível processo em relação ao estádio Newton Santos, ainda à época, Engenhão. Vamos esperar. Mas é uma boa. Esse aumento vai ser importante para o Botafogo e muito mais importante se o estádio for gerido por profissionais de 2020 até 2031. Para o Botafogo ter uma estrutura e conseguir renovar a sua concessão, que ao final destes 12 anos restantes, nós teremos uma nova
disputa, uma nova concessão pública. E o Botafogo entrará na disputa contra outros rivais, contra outras equipes ou até mesmo outro tipo de empresa que queira administrar a atual casa do Botafogo. É isso. Vamos torcer que sejam 11 anos futuros de boa administração para o estádio Newton Santos. O Botafogo fez algumas partidas no final de semana e eu vou passar os resultados para vocês e também mostrarei alguns dos gols da galera do Botafogo, sempre aquele apoio às divisões de base do Alvinegro. O Botafogo, pelo Sub-14, empatou com a Portuguesa da Ilha por 1-1. O gol do Botafogo foi marcado pelo Pedro Wender. Pedro Wender, aos 28 do segundo tempo, marcou o tento do Botafogo, marcou o gol do Alvinegro. Pelo Campeonato Sub-13, pela Taça Rio, o Botafogo venceu a Portuguesa da Ilha por 5-2. Um gol foi contra, 2 gols marcados pelo Arthur Marinho e 2 pelo Murilo. O Botafogo, então, venceu a Portuguesa da Ilha na categoria Sub-13. No Sub-15, o Botafogo venceu o Sub-15, a geração 2004, a famosa geração 2004, desfalcada de alguns jogadores que foram para o Sub-17. O Botafogo venceu o Resende por 3-0. Gols de Caian, que virou volante. O Caian, que era um bom zagueiro, cotado para a seleção brasileira de base, virou volante, tem atuado muito bem nesta posição. Ele marcou o primeiro gol, o segundo foi marcado pelo Renzo, que era reserva do Matheus Nascimento. E foi o artilheiro do Botafogo, mesmo com o Matheus Nascimento, ele foi o artilheiro do Botafogo na categoria Sub-14 ano passado. Renzo é fazedor de gols. E o Gil Wagner, com passagens pela seleção brasileira Sub-15, marcou o terceiro gol. E vocês vão ver esses gols agora aqui no canal do TF. Vídeos do Botafogo Análise. E pela categoria Sub-17, o Botafogo venceu o Resende por 1-0. Gol de quem? Matheus Nascimento. Matheus Nascimento marcou o gol do Botafogo. E você vai ver esse gol aqui no canal do TF. Matheus Nascimento, que já está junto ao Cauê com a seleção brasileira Sub-15, que está mais um período de preparação visando o campeonato sul-americano da categoria, que será agora no final do ano. E a categoria Sub-20 do Botafogo empatou com o Bangu por 2-2 lá no Cefate. Os gols do Alvinegro foram marcados pelo Maxwell, que chegou recentemente, foi o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20 e veio para o Botafogo e tem marcado gols pelo Alvinegro. Ele marcou um e o Luiz Henrique marcou outro. O Botafogo, com isso, está classificado para as quartas de final da competição e enfrentará a equipe do Fluminense. Vamos aos gols dessa partida em que o Botafogo empatou com o Bangu.
novamente, de Botafogo Análise. Espero que vocês tenham gostado do Giro de Notícias de hoje. Espero que vocês deixem aquele like. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. É muito importante a sua inscrição. Passamos dos 30 mil. Muito obrigado, galera. Muito obrigado de coração. Mande no seu grupo do WhatsApp. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ative o sininho. Estou vestindo capa. Links da capa aqui na descrição do vídeo. O Roxinha, o conteúdo do canal é bom. Espero sempre agradar vocês, que é mais importante. Mas mais tarde, estou de volta hoje com um Top 5. Um Top 5 bem legal. Tamo junto e até daqui a pouco.